Olá! Hoje eu trouxe para o canal uma meia tubular. O que é uma meia tubular, né? Já diz que é em tubo. Ela é sem costura e sem calcanhar. Não tem costura. Não tem costura. E ela é retinha. É muito útil para quem é diabético ou que não gosta de coisa que fica incomodando no pé, tá? Por ela não ter costura, ela é muito gostosinha. E ela é muito fácil de fazer também. Para fazer essa meia, existem duas maneiras. Uma que você começa de baixo para cima, você começa por aqui e arremata aqui. E a outra maneira é você começando aqui por baixo e terminando aqui, que é esse modelo aqui. Eu fiz começando de baixo para cima porque quando você faz daqui e vai arrematar, o meu ponto ele é muito apertado. Então, mesmo que eu faça o arremate aqui com uma agulha mais grossa, né, da que eu usei aqui, ainda assim fica apertado. Então, eu começo daqui para baixo. Eu fiz um pé e vou fazer o outro pé junto com vocês. Não é difícil. Essa meia tá no tamanho 36, 37. Aqui o comprimento você pode escolher o tamanho que você quer. Uma orientação apenas. Se você desejar fazer um tamanho maior para a meia, um cano mais comprido, eu recomendo que vá, né, que aumente aqui a quantidade, né, depois diminua, para não apertar a batata da perna. Para fazer a meia, eu vou precisar de um novelo, tá? Eu usei uma lâmpada bebês. Eu usei o fio duplo. Eu fiz o trabalho com uma agulha 5, um par de agulhas número 5, e vou precisar também de uma terceira agulha. No caso aqui eu vou usar a 5,5, tá? Mas se você não tiver a 5,5, pode usar igual, pode usar a agulha que você tiver. Eu só recomendo que, na hora de colocar os pontos, tá? No caso aqui, para fazer essa meia, eu coloquei 28 pontos, tá? Então, são 28 pontos que eu vou trabalhar. E eu preciso de 3 agulhas para fazer essa meia. Como o meu ponto, ele é apertado, eu vou colocar o ponto na agulha 5,5, que é maior. Então, vamos lá. Coloquei 28 pontos na minha agulha 5,5, que é um pouquinho mais grossa do que a agulha número 5, porque a tensão do meu ponto é apertada. Então, para não apertar muito aqui em cima. E por que 28 pontos? Porque para fazer essa meia, é necessária uma quantidade que seja par, tá? Nem vou dizer múltiplos, mas número par na divisão. Desses 28 pontos, eu vou precisar de 14, 14. Então, eu não posso colocar 30 pontos na agulha, porque 15, né? 30 pontos dividido por 2 vai dar 15. 15 não é um número par. E para fazer essa meia, que é tubular, eu preciso que seja número par. Então, eu coloquei 28, que é 14 mais 14. Coloquei aqui os 28, o que que eu vou fazer? Vou pegar a agulha número 5 e vou passar 14 pontos para essa agulha. Só passar, do jeitinho que tá aqui, ó. Não vou fazer nada, só vou passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tem 14 pontos na agulha azul e 14 pontos na agulha rosa. Eu vou dobrar aqui no meio, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó, dessa viradinha assim, que vai sair o caninho da meia. A parte mais chatinha de fazer a meia é essa que é no início. Depois
fica muito facinho. Então, é assim que eu vou unir, para que ela fique tubular. Agora, prestando atenção, a agulha rosa é que tá essa pontinha aqui. Então, essa pontinha aqui é que vai me indicar que ela vai ficar aqui atrás. Então, com essa terceira agulha, eu vou passar todos esses pontos da agulha rosa e da azul, eu vou passar para essa aqui. Só que é um ponto de cada agulha, tá? É para ficar intercalada mesmo. Então, como a minha pontinha da agulha aqui tá na agulha rosa, eu vou começar pegando da agulha azul que tá na frente, tá vendo? Ela já vai mostrando já que é a primeira. Então, eu vou pegar um ponto da azul, um da rosa, um 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 da azul, uma rosa, um azul, um rosa, um azul, um rosa, um azul, um rosa, opa, um azul, um rosa, um azul, um rosa, um azul, um rosa, um azul e o rosa. Prontinho. Fazendo isso, a minha meia já vai ficar redondinha aqui. Então, o que que eu faço agora? Eu vou virar o trabalho e vou fazer a minha sanfona. Só que a minha sanfona, ela vai ser diferente. Essa agulha azul aqui, eu não vou precisar mais dela, tá? Então, não vou me preocupar com ela. Agora, eu vou trabalhar normal, com o par de agulha número 5. Para fazer a sanfona, eu vou fazer assim, da seguinte maneira. Um ponto tricô, um sem fazer. Um ponto meia, um sem fazer. Só isso. Eu vou fazer essa sequência por aproximadamente uns 5 centímetros, 6. Se você quiser fazer maior, você pode fazer uns 7, 8 centímetros. A recomendação é que seja mais ou menos uns 9 centímetros, mas é de gosto pessoal. Quiser fazer mais fina, sem problema algum, tá? Então, eu vou... E é sempre um ponto sem fazer. Por quê? É como se fosse saindo numa agulha circular. Você vai fazer primeiro um lado e depois o outro lado. Então, é um ponto feito e um ponto sem fazer. Aí, depois, você vai virar o trabalho e vai fazer aquele ponto sem fazer e vai deixar o outro, tá? É mais ou menos isso. Eu vou fazer... Nesse início aqui, para não ficar aberto, eu vou fazer 2 pontos em tricô, tá? Mas é só aqui, na primeira carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó. Lembrando que 2 fios é considerado um ponto só. Então, eu vou fazer um tricô. E tá vendo só como que aqui já mostra que é o ponto sem fazer, porque veio da agulha de trás, veio da agulha azul? Então, só que esse aqui eu não vou deixar sem fazer porque é o início, então eu vou fazer mais um tricô. Então, a primeira carreira sempre vai ser assim, 2 pontos em tricô. Aí eu fiz um tricô, agora eu vou fazer o meia. Então, eu vou fazer o meia normal e um ponto sem fazer. Olha lá, ele já vem indicando, já tá mostrando que tá lá atrás. Então, é sem fazer, só passar pra agulha, ó. Com fio na frente mesmo. Aí, eu fiz o meio, eu vou fazer um tricô, um sem fazer. Opa. Um meia, um sem fazer. Um tricô, um sem fazer. Opa. Um tricô, um sem fazer. Agora, um meia, um sem fazer.
um tricô, um sem fazer. Tomar cuidado apenas desse ponto que é sem fazer, para não fazer ele também, que quando se fizer também, vai prender, aí não vai abrir aqui, ó. Não vai ficar esse aberto aqui. E o bom de se começar por aqui, pela sanfona, e não por aqui, porque quando você começa aqui por baixo, aqui não tem costura. Quando você começa aqui por baixo, esses pontos aqui que você coloca na agulha, essa base aqui, ela já fechou. Então, você vai fazendo aqui um ponto sim, um ponto sem fazer. Um ponto faz, outro não faz. Então, às vezes, chega aqui no meio do caminho, se você prender o ponto aqui, como que o pé vai entrar? Vai ficar preso aqui. Começando por aqui, ela já vai começando aberta. Então, você vai, conforme você for fazendo, você já pode ir enfiando a mão assim e vendo. Certo? Então, vamos continuar fazendo essa sanfona, que já vai aparecer. Então, como eu fiz aqui um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia e um sem fazer. As carreiras, tanto o lado direito quanto o avesso, sempre vão terminar assim, com um ponto sem fazer. Se terminar com ponto feito, está errado. Você já sabe que está errado. Vai ficar esse ponto sem fazer. Ó, terminou em um meia e um ponto sem fazer. É isso mesmo. Aí agora você vai virar o trabalho e no avesso vai fazer a mesma coisa. Esse ponto sem fazer vai ser o tricô. Ela é sempre assim a sanfona. Um tricô e um sem fazer. Vai invertendo, tá vendo? Um tricô, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um tricô, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um tricô. Opa, às vezes confunde. Um tricô, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um tricô, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um tricô, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um tricô, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um tricô, um sem fazer. Um meia e um sem fazer. Tá vendo? Sempre termina com ponto sem fazer. Começa com tricô e termina com ponto sem fazer. Por isso que precisa que a quantidade seja número par. Tá? Vai ficar direito e avesso. Olha só como é que já abre, ó. Tá fechadinho assim. Aí já vai abrindo, ó. Porque a meia vai sair daqui. Aí eu vou virar o trabalho e vou fazendo a mesma coisa pelo comprimento desejado. Um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia,
um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um meia, um sem fazer. E é isso. Vou fazendo isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar como que continua. Eu terminei aqui de fazer a sanfona, tá? Então, ela vai ficar assim. Olha só como é que já fica aberta aqui, ó. Já dá pra ver se prendeu algum ponto por engano ou não. E ela fica fechadinha aqui. Por isso que precisa fazer aqui aqueles 2 pontos em tricô no início da carreira, para poder fechar aqui mesmo, tá? E o ponto sem fazer também no final da carreira, para poder ficar fechadinho aqui, ó. Então, eu terminei de fazer a minha sanfona, vou fazer o corpinho da meia, o restante da meia. O restante da meia é muito mais fácil do que a sanfona. Por quê? Ela tá virada aqui, do lado certo. Mas quando você faz pelo lado avesso. Então, vai ser feita em tricô. Depois você vai só desvirar, porque aqui você vai fazer em tricô pelo lado avesso. E quando chegar aqui no final, você vai arrematar normal, né? Então, o próprio arremate é que vai fechar aqui. Aí, você vai desvirar e ela vai ficar assim, em meia. Então, vou mostrar como é que é. Terminei, então, a minha carreira do avesso aqui da sanfona. Vou virar o trabalho. Vou começar o meu lado direito. Então, esse aqui é o ponto sem fazer. Eu vou fazer agora, ao invés de fazer um tricô, um ponto sem fazer, um meia, um ponto sem fazer, agora eu vou fazer só em tricô. Vou fazer um tricô, um sem fazer, 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 um tricô, um sem fazer. Sem fazer é só passar o ponto da agulha esquerda para a direita, tá? Um tricô, um sem fazer, 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 um tricô, um sem fazer. Vou virar o trabalho, vou fazer a mesma coisa. O ponto sem fazer vai virar um tricô, um sem fazer, 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 um tricô, opa, um sem fazer, um tricô, 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 um sem fazer, um tricô e um sem fazer. Vou virando o trabalho e vou fazendo, ó, vai ficando em tricô. Tô fazendo essa parte aqui em tricô, ó, vai ficar assim. E eu vou fazer, então, até o comprimento que eu quero. Aí, quando chegar aqui no comprimento que eu quero, eu só vou arrematar. Aí, ela vai ficar assim. Olha, já fiz meu tanto da sanfona em ponto tricô,
Olha só como é que fica. Tá vendo só? Aí, eu cheguei no tamanho que eu quero, a minha meia. E agora eu vou só arrematar. O arremate é normal, tá? Se eu tivesse começado daqui por baixo e fosse arrematar aqui na sanfona, aqui eu ia precisar separar os pontos, sem passar para a terceira agulha, igual eu fiz aqui no começo. Eu ia ter que fazer aqui no final, tá? Então, eu comecei a sanfona bonitinha, porque se eu fosse arrematar aqui, ia ficar muito apertado. E agora, então, na minha vez, eu vou arrematar a minha meinha. Para fazer o arremate da meinha, eu vou fazer o arremate normal. E eu arremato, gente, assim, tá? Vou mostrar. Minha agulhinha tá dessa cor aqui, porque ela já tá muito velhinha, tá? Era da minha mamãe. Ela tem muitos e muitos anos. Então, ó, o ponto sem fazer vai virar um tricô. E vou fazer mais um tricô. Vou ficar com dois pontos aqui na agulha. Eu vou passar um ponto por cima do outro. Vou passar o primeiro ponto por cima do outro. E vou fazer mais um tricô. E vou passar por cima do ponto. E é assim que eu arremato, sempre com dois pontos na minha agulha direita. E passando um ponto por cima do outro. Há pessoas que fazem um arremate assim. Põe pra cá, ó, não fica nenhum ponto na agulha. E faz dois juntos. Aí, não tem problema nenhum. Pode-se fazer o arremate do jeito que você sabe fazer. Não precisa fazer desse jeito só porque eu estou fazendo, não. Faz do jeito que você sabe, do jeito que você aprendeu. Tricô, gente, é para relaxar, não é para estressar. Vamos com muita calma, com muita paciência. Se vocês não conseguiram entender muito bem esse vídeo, gente, pausa, ou então volta, assiste de novo, com calma, com paciência. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo para ajudar. Então, assim, não tem muito mistério, gente, não tem. É só fazer um ponto e o outro não. Um ponto feito e um ponto sem fazer. Um ponto feito e um ponto sem fazer. Só isso. Pelo tamanho que desejar. Se você quiser fazer uma meia menor para criança, né? Não esquece de colocar uma quantidade que, ao dividir por 2, seja número par, tá? Se a meia for com... Você quer fazer uma meia com 20 pontos, verifica, 10 é o número par? Então beleza, dá pra fazer. Ah, mas e se eu quiser fazer com 9? 9 é 18, 18 é o número par. Não, mas não vai dar certo, vai dar errado, porque precisa se começar com um tricô e terminar com um ponto sem fazer. Não vai dar certo com 9, mesmo 18 sendo número par, tá? Tem que ser número par dividido já, um número dividido seja par. Com 12, dá porque é 6, 6 e 6 é um número par. 7 já não dá. 8 dá. Então, é só isso, gente. É fácil de fazer essa meia, só precisa ter essa atençãozinha.
Faz um rascunhozinho no papel, anota. Pronto, ó, tô terminando aqui de fazer. Eu tô fazendo um arremate fora da câmera. Aí eu vou fazer meu último pontinho, ó. Meu último arrematezinho. Pronto, agora eu vou cortar. Dando uns pontinhos pra arrematar. E pronto. Só isso. Pronto, ó, cortei o meu fio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, ó, por dentro do pontinho. Opa! Por dentro do pontinho. E tá aqui a minha meia. Ela feita do avesso. Aí, eu vou dar uns pontinhos aqui, vou esconder o fio. Aqui também da mesma forma, vou dar um pontinho aqui, vou esconder o fio. Vou virar a minha meinha. Quentinha, fofinha, gostosinha. E pronto. Olha só que bonitinha. E fica assim, olha. Sem costura. Ó, o arremate aqui fechou. Ó, fica sem costura, gente. Olha que gracinha. Essa meia é unissex, gente. Vocês podem fazer pro papai, pra mamãe, pra vovó, pra sogra, pro sogro. Tá? E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, por favor, já deixem likes, né? Comentários. Compartilhem. Ajudem a divulgar o canal, por favor. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. Ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.